1 Pedro 3,7 diz que se nós não cuidarmos dos nossos relacionamentos, nem mesmo as nossas orações serão atendidas. Quer ver? Abre aí, 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. E diz muito sobre relacionamento. A palavra de Deus é o manual de relacionamento. Está escrito assim: igualmente vós, maridos, estava falando para os homens, mas antes havia falado para as mulheres, a respeito da submissão. Mas me chama a atenção o final desse verso, quando diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Hoje nós estamos falando de família, é o sábado total da família, e falar de relacionamento, a gente pode imaginar que é alguma coisa do convívio das pessoas, do trato com as pessoas. Não, quando nós estamos falando de família e relacionamento, nós estamos falando basicamente da nossa relação com Deus. E eu não sei, eu gostaria, se você ainda não tinha atentado para isso, que você, rapazes e moças, vocês todos, homens e mulheres, marcassem, grifassem, não esquecessem disso. Todas as vezes que você mal relacionar-se com alguém, no momento em que você ajoelhar-se para falar com Deus, é possível que as suas orações não sejam atendidas. Para que não sejam impedidas as vossas orações, então convivam bem com a mulher, conviva bem com o marido, conviva bem em família, para que não sejam impedidas as vossas orações. E às vezes o povo de Deus, e graças a Deus, o povo de Deus se manifesta em louvor e adoração e faz orações. Mas quando eu olho para o estado das famílias cristãs e eu me deparo com um texto como estes, eu fico me perguntando se de fato as nossas orações estão sendo orações ouvidas e se elas serão atendidas pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus dos relacionamentos. Você sabe que a palavra de Deus ainda diz que aqueles que não cuidam da sua casa são piores que quem? Que os incrédulos. A palavra de Deus diz que se um não cuida da sua família, não cuida dos seus relacionamentos, ele é pior do que os ímpios, os incrédulos. E quando eu olho para as famílias cristãs, em muitas famílias cristãs, nós vemos exatamente a incredulidade sendo manifesta. E eu sei que eu estou falando para um público, neste momento, majoritariamente jovem. E temos aqui muitos solteiros. Deixa eu aproveitar para dizer a vocês, amados do coração de Deus, para que as vossas orações não sejam impedidas, para que você não seja pior do que os ímpios, os incrédulos. Em nome de Jesus, aprenda na palavra de Deus o que significa relacionar-se com alguém. E experimente na palavra de Deus descobrir o que é família. E às vezes é no momento do namoro, às vezes não, e é na hora de namorar e de escolher que você está escolhendo a história final, o capítulo final, é de agora, na escolha. E eu não sei se já disseram para vocês, mas é justamente na escolha, no tempo da escolha, no tempo da liberdade, que nós podemos experimentar o grande valor de sermos chamados cristãos, servos de Deus, filhos de Deus, ainda na juventude. Às vezes a gente fica imaginando que vida cristã, que experimentar a glória de Deus é para depois, por enquanto. Eu quero experimentar a vida, eu quero ter novas experiências. E às vezes eu penso que ter novas experiências é entrar na vida de alguém e desconsiderar que quando eu chego ao coração de alguém, eu piso em terreno sagrado. Relacionamento é o quadrado da vida que deixa de ser um pedaço de chão comum e passa a ser altar do Senhor. Lembre-se que Moisés, quando passava por aquele deserto, nos seus 40 anos de exílio, quando Moisés andou por aquele lugar, todos os caminhos por onde ele passava era caminho comum,
pedaço de chão comum, pedaço de terra que ele colocava o seu pé, e era um pedaço de chão comum, e ele ia e vinha, até que ele viu uma sarça ardente, e ele, ao aproximar-se, o Senhor disse o quê? Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você pisa agora é santo. Não duvide, a vida de alguém é terreno sagrado, e maldito aquele que entra no terreno sagrado sem considerar a sacralidade da vida humana. Mas aí no meu tempo de relacionamento, e eu começo a namorar aqui, e eu digo, desculpa, foi engano. E eu passo aqui para o próximo namoro, e eu digo, desculpa, foi engano. E eu vou vivendo experiências, e eu vou pisando em terreno sagrado, como se pisar em terreno sagrado não tivesse consequências. E eu quero apelar em nome de Jesus a vocês, em nome de Jesus. Considere o que significa entrar na vida de alguém e sair dela sem o devido respeito, sem a devida reverência que deve existir nos relacionamentos. A palavra de Deus está me dizendo que a minha má forma de relacionamento, a minha má administração de relacionamento impede as minhas orações. Quando um homem desconsidera o valor de uma mulher, ele tem as suas orações interrompidas, impedidas, o Senhor não ouve, e você sabe disso. A palavra de Deus diz que quando você traz ofertas ao altar do Senhor, mas você lembra-se que tem dificuldades com alguém, deixa a sua oferta. O Senhor não quer a tua oferta, o Senhor não quer as suas orações, Ele não vai receber as minhas orações antes que eu manifeste o devido respeito e reverência à vida do outro. Então não se engane. O sábado total da família, o sábado da família, o dia da família, o tempo que nós estamos separando para falar em família, na verdade nós estamos falando daquilo que é pilar fundamental da vida humana e da vida espiritual. Quer ser santo, servo do Deus Altíssimo? Compreenda. O que o Senhor tem para nós, a palavra da vida, é para atentarmos de fato, considerarmos com todo o nosso coração o que significa família, relacionamento. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22. Sempre que eu falo a primeira vez para um grupo de pessoas, eu escolho falar a partir desta palavra, porque ela diz muito ao meu coração. 2 Reis, capítulo 22. E considerando o pensamento que eu estava desenvolvendo com vocês, nós vamos buscar agora nesse texto o que está acontecendo com o povo de Deus que tem perdido de vista o sagrado dos relacionamentos. Aqui em 2 Reis, capítulo 22, a partir do verso... no contexto geral do capítulo 22 de 2 Reis, nós temos a história conhecida de Josias, que aos 8 anos de idade começou a reinar. O verso 2 disse que ele era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Num dado momento, Josias, depois de toda a apostasia vivida por aquele povo lá em Israel, depois de todo o reinado de maldição de Manassés, depois de toda a continuidade de maldição, de apostasia, de idolatria experimentado por aquele povo, Josias manda reparar o templo, e mandando reparar o templo, a partir do verso 8 diz que o sumo sacerdote, o nome dele era Ilquias, entregou ao escrivão Safão o livro da lei de Deus que estava perdido na casa do Senhor. Ele diz: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e Safã foi direto ao rei. E disse ao rei que tudo na casa de Deus, tudo no templo estava sendo trabalhado conforme o que deveria acontecer. No verso 10 diz que Safã, o escrivão, contou ao rei, dizendo: ó rei, o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu o livro diante do rei.
E aconteceu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. Não fechem a Bíblia, mas pensa comigo a respeito do que significa a palavra de Deus estar perdida na casa de Deus. O que significa o livro da lei, a palavra de Deus, está perdido no lugar onde, o último lugar onde ela deveria estar perdida, na casa de Deus. A apostasia tomou conta de Israel e na casa de Deus houve apostasia e aí o livro da lei de Deus se perdeu. E se o livro da lei de Deus se perde, há apostasia, há enganos, há mentiras, há perda de vista do sagrado. O livro da lei perdido. Porém, quando o rei, que era temente a Deus, ainda assim ouviu a palavra de Deus, ele rasgou os seus vestidos. Amados, vocês não acham que nós temos vivido tempos de extrema arrogância quanto ao nosso conhecimento e à nossa sabedoria? Vocês já pararam para analisar que talvez dentro de um tempo em que nós podemos dimensionar em termos de conhecimento, de tudo que nós temos enquanto matéria de conhecimento, conteúdo, talvez nós nunca tivemos tanto conhecimento como temos agora, e muito mais do que isso, tanta facilidade em destrinchar conhecimento e discutir conhecimento. E somos muito sábios, e somos muito cheios de si, e se eu disser alguma palavra aqui da frente, ou se eu lançar algum tema aqui da frente, e eu chamar a vocês para participar, é muito fácil que todos nós tenhamos uma opinião a dar. E se nós temos redes sociais, então, nunca vi um lugar tão fértil para discussões e palavras de sabedoria como o Facebook, por exemplo. Ali todo mundo sabe tudo. Nas redes sociais nós somos doutores e somos cheios de conhecimento. Será que de fato é conhecimento o que nos ajuda e nos salva e nos diz que seremos felizes? Se fosse assim, não seríamos mais felizes do que temos sido até então? Amados, eu chego à conclusão que o que nos falta é este agir do rei quando ele rasgou os seus vestidos. Na verdade, nós não estamos precisando de mais conhecimento, nós estamos precisando ser mais humildes do que temos sido. E nos prostrarmos com maior reverência na presença do Senhor. O que nos falta a nós é a reverência diante do Senhor. O rei rasga as suas vestes. Ele não diz assim, mas Senhor, eu sabia o que deveria fazer. Não, ele rasga as suas vestes e se humilha. Amados, vocês sabem o que acontece entre os cristãos quando os cristãos chegam ao divórcio? Vocês sabem o que acontece à vida dos cristãos quando os cristãos relacionam-se sem saber o que de fato estão fazendo ao entrar na vida do outro? Você sabe o que acontece quando uma mulher está decidida pelo divórcio? O que acontece com o homem quando ele está decidido pelo divórcio? Você sabe o que acontece com o homem quando ele está decidido a viver segundo os seus conceitos? Você sabe o que se passa no coração de um rapaz e uma moça que fazem sexo sem o compromisso do casamento? Vocês sabem o que o conhecimento humano está dizendo, chamando a respeito de prostituição? Sim, porque quando um rapaz e uma moça fazem sexo antes do casamento, eles não fazem nada mais, nada menos do que prostituição. Mas não, nós não podemos falar desta maneira. O conhecimento humano vai dizer que isso faz parte do desenvolvimento da vida sexual. E que terminar um casamento aqui, começar outro casamento ali, faz parte. Se não deu, termina, começa de novo. Porque o importante é ser feliz. Feliz? Nós estamos vivendo cada vez mais felizes ou cada vez mais doentes? Será que não nos falta a humildade do rei? De rasgar as suas vestes? E que ao ouvir a palavra de Deus, colocarmos-nos cada um no nosso devido lugar e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. E o que eu faço, Senhor? Qual é a minha parte para que a família aconteça? No verso 23, capítulo 23, melhor dizendo. Então o rei ordenou
E todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o mais pequeno até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. O rei ouviu a palavra, humilhou-se, rasgou seus vestidos, e agora ele chamou a todos sobre quem ele tinha autoridade. E aqui fica um recado para os pais. Pais, em nome de Jesus, tenham autoridade espiritual e chamem os filhos de vocês. Líderes, homens e mulheres, servos do Deus Altíssimo, chamemos a todos para o conhecimento da palavra de Deus, mas antes de chamar a todos para o conhecimento da palavra de Deus, não esqueça, o rei rasgou as suas vestes e humilhou-se perante o Senhor, para que tenhamos de fato autoridade espiritual. Aí ele chama a todos, do maior ao menor, rico, pobre, grandes e pequenos, todos vieram à casa do Senhor. E o rei, verso 3, diz que o rei se pôs em pé, junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo fez concerto com Deus. Amém? Todo o povo fez concerto com Deus. Mas observe que o texto diz que o concerto era para que todos andassem com o Senhor, guardassem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma. Não estaria aqui a grande dificuldade das famílias cristãs? Não estaríamos, então, vendo aqui neste momento as dificuldades dos cristãos, a dificuldade dos cristãos em andar e guardar os mandamentos do Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento? Amados, nós temos cultos maravilhosos. Nós temos pregadores, nós temos doutores, nós temos profecia, nós temos Bíblia, nós temos louvor, nós temos templo, nós temos tudo, nós temos televisão, temos rádio, temos internet, nós temos todas as facilidades, nós temos conhecimento, nós temos tudo, mas nós não temos a humildade de reconhecer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que a sua palavra e os seus mandamentos são as únicas coisas que nos guardarão de viver as misérias que aqueles que não conhecem a Jesus vivem, aqueles que andam longe do Senhor. A palavra de Deus estava perdida, mas continuava lá o templo. Os sacrifícios eram oferecidos. O templo, os sacerdotes, vocês viram, quem achou a palavra foi um sacerdote. Havia templo, havia sacerdote, havia sacrifícios, havia culto, havia louvor, havia adoração, mas o povo estava num estado de apostasia. E eu estou entendendo que quando eu olho para as famílias cristãs hoje, e eu olho para as famílias não cristãs, e eu vejo as famílias cristãs lidando com os conflitos da mesma maneira que aqueles não cristãos lidam, eu chego à conclusão de que o que está faltando a nós é viver a palavra de Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Você entende isso? O que está faltando na casa dos filhos de Deus é guardar a palavra de Deus. Por que tantos casais cristãos se divorciando? Por que tanto adultério em nosso meio? Por que tanta promiscuidade? Por que tanto entre o povo de Deus? Tantos pecados. O nome disso é apostasia, é afastamento de Deus, e é perder de vista a palavra de Deus e colocar em lugar dela a palavra dos homens. É colocar no lugar da palavra de Deus, do mandamento de Deus, as filosofias humanas, o jeito humanista de viver. A família de Deus carece desesperadamente do batismo do Espírito Santo. Jovens, não falta conhecimento a vocês. Jovens, não faltam coisas a vocês. Jovens, não falta um namorado ou uma namorada para vocês. Jovens, entenda, um namorado ou uma namorada, não falta para você amor um pelo outro.
O que falta a você, amado do coração de Deus, é o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria para qualquer relacionamento ou qualquer área da vida humana. Falta a você, jovem, desejar o batismo do Espírito Santo, prostrar os seus joelhos no chão e dizer: Senhor, o que tu queres que eu faça? Como me libertar das minhas imaturidades, dos meus desejos, dos meus anseios, da minha ansiedade, das minhas vontades? Aqui está. O povo foi chamado pelo rei e todos fizeram concerto. E todos disseram: sim, eu faço concerto de obediência ao Senhor. Mas fazer concerto de palavra com Deus é fácil de fazer. Se eu convocar a todos aqui em nome de Jesus para que venham à frente e aqui nós orarmos juntos e nós fazermos um concerto com Deus, será concerto de palavra aqui. E é fácil de fazer concerto de palavra. Mas o Senhor quer mais que concerto de palavras. O Senhor pede mais ao povo de Deus. Verso 4 diz: E o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. E ele saiu destruindo tudo aquilo que corrompeu-se, que roubou do sagrado o seu lugar. Não espanta a vocês que dentro do templo do Senhor houvesse vasos oferecidos a Baal? Não espanta aos servos de Deus que dentro do templo que fora erguido para a honra e glória do Deus vivo, Deus de Israel, não impressiona a nós que no lugar que fora escolhido para a habitação de Deus, agora ali estivessem guardados vasos para Baal, utensílios de adoração e louvor a Baal dentro da casa de Deus? Não é de se admirar que dentro da casa dos cristãos e na vida dos cristãos, em tempos de apostasia, veja bem, eles eram povo que ainda iam ao templo, eles ainda ofereciam sacrifícios, mas também adoravam postes ídolos, também incensavam a Baal, também ofereciam adoração a Baal dentro do templo de Deus. Eu fico pensando, será que o povo de Deus não anda enganado nesses últimos dias? E tendo um templo, um lugar de adoração, um sacerdote para ministrar, uma palavra, um louvor, e ao sair daqui nada mais é dito do que temos visto, participado de um culto bonito e feliz? E continuamos na nossa vida guardando vasos oferecidos para Baal? Será que uma família, um casal, quando chega o momento do divórcio, será que quando um rapaz e uma moça, eles se deitam, fazem sexo, quando eles se corrompem a si mesmos, sendo sabedores da palavra e da aliança que deveria existir entre os servos de Deus, no que diz respeito a casamento, namoro, família, que é o lastro da vida espiritual? E se essa família, o contexto da família perdeu de vista o ser sagrado, as nossas orações não serão atendidas e nós somos piores que os incrédulos. Não seria tempo de nós pensarmos em quais são os vasos de maldição que nós carregamos dentro de nós, na casa de Deus, na casa em que nós habitamos? Eu não vou dar nomes a vasos de Baal. Nós somos muito inteligentes para saber quais são os vasos de Baal que nós carregamos? Quais são as maldições que nós temos carregado? Você sabe quais são os vasos de maldição que você tem guardado? E com muito carinho tem olhado para ele às vezes e num dia de grande emoção, no dia que você foi tentado ou foi levado a fazer um concerto de palavra, você faz um concerto de palavra, mas ainda segura o vaso de maldição, vaso oferecido para Baal, e com ele em seus braços você diz: ó, meu vasinho querido, eu queria tanto me desfazer de você, mas ó, meu vasinho querido, e você guarda o seu vaso de maldição. Mas você fez concerto de palavra, não fez? Você disse que ama a Jesus, não disse?
Você disse que crê na palavra, você disse que vem à igreja, você disse que crê no espírito de profecia, você disse que crê, e você levanta a mão e diz, eu sou de Jesus, amém, aleluia. Mas continua carregando o vaso de maldição. E eu continuo aqui carregando um vaso oferecido a Baal. Minha vaidade, meu orgulho, meus prazeres, minhas vontades, meu apetite, apetite. E eu ponho meu vaso de maldição em cima da mesa e eu digo, Senhor, agora aqui abençoa meu vaso de maldição. E depois eu me alimento do vaso de maldição e digo, Senhor, abençoa. O namoro tem sido vaso de maldição porque um não leva o outro a experimentar o sagrado. Mas, Senhor, é meu vasinho de maldição e eu não sei viver sem ele. Ele me leva a pecar, ela me leva a pecar, mas, Senhor, é meu vasinho de maldição, abençoa meu vaso de maldição. Amados, não tem bênção para os vasos de maldição guardados na casa do Deus Altíssimo. Não tem bênção para os vasos de maldição serem cheios de bênção. Não existe isso. Ou o povo de Deus entende que a verdade está na palavra de Deus e a felicidade está em guardar os mandamentos de Deus e ser obediente totalmente à vontade de Deus, ou nós continuaremos recorrendo a filosofias humanas, a conhecimento humano, à vontade humana, ao humanismo para nos fazer felizes e nós não seremos felizes. E sabe o que mais? As pessoas olharão para nós e dirão, ser cristão é isto? É estar à frente de um juiz e assinar um divórcio e no sábado seguinte estar no culto oferecendo louvor e adoração ao Senhor? É isso? Vida de adultério, de prostituição, de mentira, de roubo, de falsidade, de egos inflados? Eu sei tudo. Eu sei o que eu quero, eu sei o que é melhor para mim. Vivendo debaixo do espírito da pós-modernidade, que diz que o homem é o centro de tudo, é isso? Nós vamos continuar assim, ou nós vamos nos voltar para o Senhor? E quando Josias diz assim, o rei mandou o sumo sacerdote tirar do templo do Senhor, amados, é hoje o dia de quebrar os vasos de maldição. É hoje, queridos. E é pela obediência à palavra de Deus. Quem foi que disse que você será salvo sem obedecer à palavra? Quem foi o miserável que te ensinou isso? Quem foi que disse que você vai ser uma família feliz se Deus não está em tua casa? Se a tua vida não é impregnada pela vontade do Senhor? Se a tua vida não é impregnada pelo Espírito Santo? Se a palavra de Deus não tem lugar de primazia na tua casa? Quem disse? Quem disse que você vai saber escolher o rapaz com quem você vai casar? O homem com quem você vai casar? A moça com quem você vai casar? Quem disse? Se a palavra de Deus, se os mandamentos de Deus não são guardados por você. Essa palavra é para nós cristãos. Essa palavra foi o que aconteceu com o povo de Israel. Prostituiu-se, adorou outros deuses, encaminhou-se por outros caminhos, querendo ser feliz. Veio sobre eles maldição. Não porque Deus derrame maldição, mas porque todas as vezes que nós não guardamos a palavra de Deus, vem maldição. A maldição é naturalmente escolhida. Então quero pedir a vocês que nós peçamos juntos ao Senhor nesta manhã, que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Deus Todo-Poderoso venha depressa com sua misericórdia salvar a nós da nossa arrogância e da nossa idolatria e da nossa apostasia. E que haja sobre nós verdadeiramente o desejo de servir ao Senhor e de sermos povo de Deus que serve ao Senhor em espírito e em verdade. Nós precisamos ser decididos, retos, andando por caminho firme, ainda que seja caminho estreito. Eu tinha mais ou menos 17 anos de idade quando eu conheci o Evangelho. E esse Evangelho fez toda a diferença na minha vida.
E um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim: mamãe, hoje é o dia em que eu vou ser, de fato, selada, e eu vou hoje testemunhar que eu serei uma cristã adventista do 7º dia. Ela disse: você está louca? Eu não esperei por ela e eu saí correndo. Eu só esqueci que eu deveria voltar para casa e que ela me receberia. E quando eu cheguei em casa, ainda com os cabelos úmidos do momento do meu batismo, a minha mãe abriu a porta. Ela me tomou pelos cabelos. Quando eu caía, ela me batia com a cabeça no chão, e quando eu me levantava, ela me batia contra a parede. A minha mãe estava completamente transtornada pela contrariedade. Minha mãe estava completamente fora de si. E ela disse: comida? Não tem comida, não. Vai comer com os crentes. Vai. Tem comida com os crentes? Vai lá. Domingo, segunda, terça, não tinha comida para mim. Minha irmã mais nova, uma criança, tinha 8 anos, ela escondia um pedaço de pão, alguma coisa que fosse possível, e levava para mim escondida no fundo do quintal. Era aquilo que eu comia. Mas comida, de fato, não tinha. Eu era oprimida por aquela que me amava. Você entende? Não, né? Sabe o que me sustentava naqueles dias? O que me sustentava era a palavra de Deus. E eu vou pedir a vocês, em nome de Jesus Cristo, creia no que estou dizendo. O que me sustentou e o que me sustenta, e o que sustenta você, é a confiança na palavra de Deus. Ela queimou a minha Bíblia, mas eu tinha guardado no meu coração, e naqueles dias eu ainda as lia até que depois ela queimou. E a palavra que me sustentava naquele dia, me sustenta até hoje, que seja a palavra da tua vida, é que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu não tinha pão, mas eu tinha Jesus. Eu tinha confiança na sua palavra. Fugi da casa da minha mãe, fui para a casa do pastor. Não passado muito tempo, chegou o dia do meu casamento. Sabe quem estava no meu casamento? Da minha família? Só aquela menina pequena, que fugiu de casa para ir no meu casamento. Meu pai não estava comigo no dia do meu casamento. Minha mãe não estava comigo no dia do meu casamento. Eu não pude me pôr de noiva da casa da minha mãe e sair como seria o natural e sair. Não tinha ninguém. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha os outros irmãos mais velhos. Eu tinha só a minha irmã comigo. Eu olhava para toda a igreja, uma igreja cheia, e todas eram pessoas relativamente estranhas. Eu era nova naquele grupo de fé. Sabe o que me sustentou? O meu Deus. Eu sou contigo, eu sou teu Deus. Estava casada, fiquei grávida, 3 meses depois que casei, fiquei grávida, nasceu a minha filha. Quando ela tinha 7 meses de vida, minha filha morreu. Sabe o que me sustentou? A palavra de Deus, e guardar os mandamentos de Deus, e confiar que a palavra de Deus é luz para o meu caminho, e não me permitiu me apostatar, nem duvidar, nem me afastar do Senhor. A minha filha morreu, mas eu sei que Jesus logo vem. Eu sei que o meu Deus e o seu Deus virá. Eu receberei minha filha nos braços, eu e a minha filha, e a minha família, adoraremos ao Senhor por toda a eternidade. Sabe por quê? Sabe, se eu continuar no caminho, na obediência à palavra do Senhor. Se eu me desviar do caminho, eu ainda frequentando um templo, eu ainda tendo a ministração, eu ainda tendo o sacerdócio, eu ainda tendo a palavra, eu ainda tendo o espírito de profecia, eu ainda dizendo que sou adventista do 7º dia, se eu não guardo a palavra de Deus, estritamente confio e de olhos fechados, e ainda que doa, ainda que eu perca de vista o afeto da minha mãe, ainda que morra a minha filha, ainda que morra os meus queridos, ainda que eu morra, eu tenho a Jesus, e a sua palavra me diz, ainda que eu morra, eu viverei eternamente, porque Ele é bom e a sua palavra dura para todo sempre, para confirmar o meu caminho. Você entende? Mais do que concerto de palavra, o Senhor pede de nós hoje um concerto de vida, para que as provas da vida sejam vencidas uma a uma, em nome de Jesus.
Hoje é dia de quebrar vasos de maldição. Que maldição você vai abandonar hoje? Abandone aos pés da cruz. Que pecados hoje você vai confessar, rasgar as suas vestes e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ou nós vamos continuar nessa nossa vidinha medíocre, nesse nosso jeitinho de quem está bonitinho, arrumadinho, com cara de crente, um coração prostituído, vendido, enganado, ferido, e famílias infelizes, e pais e mães, casais, famílias destroçadas, ainda que bonitinhas, dizendo servir ao Senhor por estar sentado num banco de igreja. Ninguém quer ver pessoas sentadas no banco de igreja. As pessoas lá fora não querem nos ver sentados bonitinhos no banco de igreja, dizendo que temos a Bíblia e sabemos que Jesus vai voltar. Elas não querem saber se você guarda sábado, devolve o dízimo, oferta. Elas não querem saber. Elas querem saber se tudo isso faz parte de alguém que crê em Jesus Cristo, vive pela palavra, anda com o Senhor Jesus e crer que Ele é Deus sobre todas as coisas, inclusive para visitar a tua casa e resolver os teus conflitos dentro da tua casa. Quebrar o teu coração cheio de maldição e orgulho e perdoar o seu marido, perdoar a sua mulher, perdoar os seus filhos e filhos perdoarem os seus pais. E a graça de Deus ser ministrada sobre nós para que haja salvação. Caso contrário, somos o povo de Israel, oferecendo incenso, mas guardando vasos para Baal. Que sejam quebrados hoje todos os vasos oferecidos a Baal neste lugar e na sua vida. Que toda maldição seja quebrada hoje em nome de Jesus. Que a vida de cada um de nós seja visitada poderosamente pelo poder do Espírito Santo. E que o povo de Deus possa levantar-se cheio de vida e com a manifestação da glória de Deus sobre nós. Que o Senhor nos abençoe. Que a graça do Senhor se manifeste aqui entre nós. Vamos orar. Você pode levantar-se na presença de Deus para que todo o universo saiba que neste lugar o povo de Deus reúne-se. Reúne-se para buscar a sua força e a sua presença. Amados, agora no dia 12, dia das mães, liguei para minha mãe. Estava aqui, eu liguei para ela. E ela me disse: minha filha, ontem à noite, eu não sei quem era o pastor, eu não sei o nome do programa que eu estava assistindo, mas se tivesse um pastor aqui comigo, eu teria pedido para ser batizada. Lembram da mulher que me bateu? Lembram da mulher que me machucou? Lembra da mulher? E ela disse: minha filha, eu ainda vou chegar onde você está. E sabe qual é o lugar a que ela se refere? A presença do Deus Altíssimo, para viver inteiramente para o reino de Deus. Deus não tarda, Deus é Deus sobre todas as coisas. Se eu e você formos fiéis, o Senhor vai honrar a nossa fé, vai lançar fora todo o vaso de maldição e vai encher a nós do Espírito Santo. Oh Deus amado, Criador dos céus e da terra. Ouve, Senhor, o clamor dos teus filhos aqui. Enche-nos, Senhor, do Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Dá-nos o espírito de humildade e de reconciliação contigo. Senhor, faz rasgar as nossas vestes de vergonha pelos nossos pecados. Faz, Senhor, rasgar as nossas vestes de vergonha pelos nossos pecados, por transgredirmos a Tua palavra e os Teus mandamentos, por darmos desculpas aos nossos próprios pecados, por escolhermos andar pelos nossos próprios caminhos, longe de considerar a Tua vontade para nós. Oh Deus, derruba os postes ídolos da nossa vida, Pai. Quebra os vasos oferecidos a Baal, guardados aqui no coração da gente. Destitui, Senhor, toda forma contrária de adoração ao Senhor. Destitui, Senhor, tudo aquilo que se manifesta na nossa vida, que nos faz perder de vista a Tua grandeza e a Tua bondade. Salva, ó Senhor, os jovens neste lugar. Salva os homens e mulheres neste lugar. Salva as crianças aqui neste lugar, meu Deus.
e vai adiante de nós, e passeia pelo lugar da nossa habitação. Aos que estão com a família longe daqui, com que tem família longe, Senhor, vai lá e visita a família dos teus filhos. Visita os pais, os avós, os tios, visita a casa de cada um de nós. Passeia por todos os cômodos, derrama a tua luz na sala, nos quartos, na cozinha, sobre a mesa, em todos os cantinhos, Pai. Derrama a tua luz, ilumina nosso caminho, ilumina aqui o nosso coração. Visita, Senhor, aqui o nosso coração. E destitui daqui todo medo, toda vaidade, todo orgulho, toda mentira, todo prazer contrário à tua vontade, todos os enganos, todo pensamento mau, toda maldição, Senhor, lança fora. E nós queremos fazer com o Senhor mais que um trato de palavra. Nós queremos fazer com o Senhor um trato de fato e de verdade, um pacto de vida contigo. Segura na mão dos teus filhos, conduze pelo caminho estreito. É difícil, Pai, mas nós vamos crer na tua palavra. Tu disseste, tem de bom ânimo, eu venci. Então nós vamos te seguir, Pai. Nós vamos contigo, custe o que custar, mas não solte a nossa mão. Não nos desampare, não nos desampare, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem, transforma meu ser. Dá-me tua paz e a luz do teu bem, é o que eu te peço. Amém.